A realidade da Matrix, Mater. A verdade liberta e salva a consciência. Bestas insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida. As premonições de fatos provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma religião. A religião é uma mentira inventada. Inventaram centenas de religiões, e nenhuma existe na realidade. As crianças nascem puras, sem doutrina nem preconceito, sem dívidas passadas. Não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O Homo sapiens é o ser adiante dos animais e do instinto neandertal. O ser humano inconsciente pode destruir o planeta, coisa que nenhum outro animal consegue. O termo Deus significa uma consciência adiante de outros seres, e não um nome ou entidade. O termo Cristo significa limpo, puro para ir à condição de Deus. Por isso, Cristo declara que somente consciências puras, sem doutrina nem preconceito, como crianças, podem entrar no Reino Unido de Deus. Espíritos iludidos com soberbas, impuros com preconceitos, nem encarnam, muito menos poderiam reencarnar. Não existe a teoria reativa de reencarnação. Os infelizes espíritos soberbos dos diabos nem podem existir na realidade da vida. Há milênios os médios são enganados por entidades impuras, iludidas por suas soberbas. Os profetas da antiguidade alertaram que somente Cristo traria a salvação de juízo. A pureza de amor real é a chave da vida eterna na realidade infinita. O renovo ou neo significa o Espírito Cristo puro. Trinity vem do latim trinitas, significa grupo de três, da única, consciência Pai de puro Cristo, na verdade de Espírito. Morpheus vem do grego morfé, ou forma, significa a imagem humana nos sonhos. O oráculo representa as revelações do subconsciente, que ultrapassam as eras. Zion significa cume, o alto, o elevado monte dos descendentes da pureza de Cristo, que entram sempre no mundo da existência real. Portanto, somente pessoas ajuizadas com a pureza do amor real podem existir na realidade da vida. Os puros não têm religião, nem sacerdote, nem templo, nem fazem nenhum ritual, nem dão dízimo. Os adultos têm a liberdade de sua maturidade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Pecado é só injustiça, pois a palavra vem de delito. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. O juízo final é a livre consciência do real amor puro, sem doutrina nem preconceito. Os hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam leis para serem presos. Autômatos não pensam, não discernem a realidade, eles são como máquinas. Regras são programas mentais, para impor limites. Quem tem consciência de amor supera qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. Cristo veio depois de 3 eras cósmicas, após o surgimento dos arianos, e acabou com toda a mística lei de Moisés. Quem paga dízimo é anticristo. Eis-me suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Deuteronômio 18, 18 e 19. Então, a partir de agora, no século 21, após 3,5 eras, 2/3 ou 0,666 de seres ficam no seu inferno de consciência ardendo com o fogo da verdade, para sempre.
Profecias são premonições de fatos e nenhuma inútil religião. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Fora, do reino unido de Deus, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Desde o início o juízo perfeito liberou o ser humano, mas alertou que a contaminação com preconceitos de bem e mal matam eternamente a sua evolução de consciência. Os espíritos dos diabos nem conseguiram existir na realidade da vida. E os soberbos bestas, depois das suas mortes, ainda ficam no inferno junto dos diabos. Eles ficam ardendo com a verdade por eras, para se purificarem de juízo. Somente a verdade é pura, santa. A verdade é o Espírito Santo, puro, imparcial, perfeito, imbatível, intocável. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. A competição do capitalismo devasta um planeta, com mais de 7 bilhões de pessoas. Somente o amor de conservação, com compartilhamento e cooperação, pode salvar este mundo. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Ressuscitar é levantar, despertar, acordar de consciência para a realidade da vida. Faça a sua escolha, desperte de consciência na realidade da vida, e não se prenda a ilusões de soberbas, de doutrinas e coisas. Logo, seja puro, sem doutrina nem preconceito. Ame a consciência perfeita sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.